Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de ciências a gente vai iniciar um novo assunto. A gente estava estudando o sistema nervoso, vimos a fisiologia, como é que ele funciona, as partes e as funções. Hoje a gente vai iniciar um novo assunto. Nós vamos estudar um pouquinho sobre higiene. Então, essas duas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho sobre higiene pessoal, do alimento, do ambiente e assim por diante. Vamos lá? Então, a aula de hoje, saúde pessoal e coletiva, higiene pessoal e alimentação saudável. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, data de hoje, 20 de janeiro de 2021. Vamos lá? Então, já separa o material. Toda aula a gente utiliza o livro didático de ciências, caderno, lápis e borracha, porque no final da aula a gente sempre responde uma atividadezinha. Então, deixe esse material aí já do ladinho, para na hora que a gente começar a atividade, vocês terem como responder, tá ok? Deixe o materialzinho aí já separado. Vamos ver a nossa habilidade de hoje. Hoje são várias as habilidades. Então, vamos ver aqui, ó. Identificar os cuidados de higiene do corpo com hábitos necessários para a garantia da saúde e da diminuição dos riscos de contrair algumas doenças. Além disso, vamos tentar identificar alimentos saudáveis e não saudáveis e reconhecer a importância de ingerir alimentos saudáveis e higienização delas com a própria saúde, além de incentivar o consumo de alimentos naturais, que são os não processados. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá. Higiene pessoal. Esse assunto não é desconhecido. Desde lá do maternal, vocês sempre têm algum momento do ano letivo que vocês vão estudar um pouquinho sobre a higiene. E agora a gente vai relembrar um pouquinho isso. Higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente. Então, a higiene pessoal é todos os cuidados que nós temos que ter no nosso cotidiano. É um hábito, ou seja, aquilo que a gente faz de uma forma espontânea todos os dias. E aqui eu trouxe alguns exemplos de atos de higiene pessoal, ações que a gente deve executar diariamente. A primeira aqui, ó, mostra o garotinho tomando banho. Então, banho é um hábito de higiene pessoal. Nós temos que banhar diariamente, principalmente aqui em Teresina, que é quente, uma cidade quente. A gente transpira bastante durante o dia. Então, pelo menos uns 3 banhos ao dia é necessário. Além de tomar banho, a gente também, ó, como mostra aqui, ó, deve se secar bem, enxugar bem o corpo, principalmente entre os dedos, quando a gente vai calçar um tênis, para não criar o chulé, né? Então a gente tem que secar o corpo bem e cada um tem que ter a sua própria toalha, certo? Além disso, ó, escovar os dentes. Então nós temos que escovar os dentes ao acordar, antes de dormir e depois de cada refeição, para evitar problemas futuros como a cárie. Além disso, ó, lavar as mãos depois de ir ao banheiro, antes de se alimentar e a lavar a mão corretamente. A gente até viu aulas de como lavar a mão. Lavar entre os dedos, a palma da mão, o punho também, parte de cima da mão. Então a gente tem que lavar bem as mãos, principalmente agora que a gente está vendo que a higiene, nossa, também nos protege contra o coronavírus. Então lavar as mãos a todo momento. Pentear os cabelos também é um ato de higiene, pois quando a gente penteia, a gente remove algum resíduo que tenha e também evita o surgimento, a proliferação dos piolhos. Além de cortar as unhas. Então, a gente não deve ficar com a unha grande para evitar o acúmulo de sujeira. Ah, professora, mas eu gosto de ter a unha grande, porque você tem que cuidar muito bem da sua unha. Lavar, passar a escova diariamente para evitar o acúmulo de sujeira embaixo da unha, certinho? Então, aqui são alguns hábitos que a gente tem que ter diariamente. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois eles evitam que micróbios e bactérias penetrem no corpo e causem doenças. É por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece,
fica limpo e saudável. Então, como mostra o menininho, ó, a mão dele, às vezes a gente não vê, a gente pensa que nossa mão está limpa, mas ela está cheia de micro-organismos que os nossos olhos não conseguem enxergar. Como a gente não consegue enxergar, nós temos que estar a todo momento lavando bem as mãos, higienizando as mãos. Agora a gente pode higienizar com álcool em gel, mas se não tiver uma água e um sabão. Se tiver água e sabão, a preferência é que você lave as mãos com água e sabão. Mas não é a todo momento que nós temos, né? Então a gente pode também usar o álcool em gel. Higiene ambiental. Você já ouviu falar disso? A higiene ambiental é um conjunto de ações também que propicia o quê? A limpeza, mas não do corpo, e sim do ambiente que a gente vive, como ele fala aí, ó. Higiene ambiental é um conjunto de ações e cuidados de limpeza do ambiente em que moramos ou convivemos. Então, o ambiente que a gente mora, nossa casa, nossa residência, ou o ambiente que a gente fica, ou de trabalho, ou de escola, como é o caso de vocês, quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente tem que manter um ambiente limpo, um ambiente arejado, para evitar algumas doenças. Assim como a higiene pessoal, a higiene ambiental é fundamental para a prevenção de doenças. Ações de higiene ambiental. O que é que a gente pode fazer para manter o ambiente limpo? Então, quando a gente a gente está em um ambiente, a gente sempre tem que ter uma lixeira e tem que estar protegido desse lixo. O lixo ele não pode ficar exposto, ele tem que ter um local próprio e de preferência que seja tampado para evitar o acúmulo de insetos, moscas e outros. Sempre coloque o lixo para fora no dia e na hora que a coleta pública passa na sua rua. Então a gente tem a coleta pública quase todos os dias da semana, a coleta vai passar na sua rua. Então tem ruas que ela passa segunda, quarta e sexta, outras que é terça, quinta e sábado. Você tem que saber o dia e mais ou menos o horário, se ela passa pela manhã ou pela tarde, e colocar o seu lixo doméstico na rua, de preferência nesse momento, para evitar com que animais de rua possam rasgar e sujar a sua rua. Outra ação é evitar a proliferação de vetores de doença, deixando caixas de água fechada, vasos sem acúmulo de água e itens semelhantes. Então, a gente não está vivendo um momento de pandemia, não só existe essa doença coronavírus, não. Existem várias outras. E nosso país é acometido pela dengue. Então, a dengue mata muita gente durante o ano inteiro. Para a gente evitar o mosquito da dengue, a gente tem que evitar os locais onde eles nascem, que é locais com água parada, como caixas d'água, vasos ou barris ou jarras que a gente acumula água, guarda água, se tiver uma crise de água, está faltando água, aquários, pneus e baldes, vasos de água, a calha da casa, onde pode acumular água também. Então, isso tudo a gente tem que evitar. A água não pode ficar lá parada, porque o mosquito pode se proliferar e transmitir a dengue, certo? Manter sempre a casa ou o ambiente que você fica durante o dia de trabalho ou de estudo sempre limpo, arejado, ou seja, com as portas e janelas abertas para ter uma circulação de ar e o sol também poder entrar e aquecer o ambiente para evitar maus cheiros posteriormente. Além da higiene do corpo, do ambiente, nós vamos ver um pouquinho da higiene dos alimentos. É cuidar da higiene dos alimentos que você consome. Lavar bem as frutas, verduras e legumes com água limpa antes de consumi-lo. Então, tudo aquilo que a gente vai consumir, a gente tem que lavar antes. Então, se você for no supermercado, quando chegar em casa, tem que lavar todas as verduras, frutas e legumes, bem como higienizar os outros itens também. Então, uma higiene correta das frutas, verduras e legumes é o quê? Lavar com água para tirar aquele resíduo grosso, resto de terra que pode ter. Depois, ó, deixar de molho uma solução de água e água sanitária. Para cada 1 litro de água, você coloca 1 colher de sopa de água sanitária. Se colocar 2 litros de água, 2 colheres e assim por diante. E vai deixar todos esses vegetais, ó, de molho pelo menos por 15 minutos. Depois disso, você enche a água
na água corrente, seca e guarda. Dessa forma, os seus alimentos irão estar livres de qualquer micro-organismo e você pode consumir de forma segura. Sempre cubra os alimentos com um pano ou algum utensílio que evite que insetos possam pousar nesse alimento, tá certo? A exemplo desses aqui, ó. E não consumir produtos vencidos, jamais consuma um produto vencido. E também olhar o aspecto do produto. Às vezes o alimento ele não está vencido, mas por algum motivo, por você não ter acondicionado ele direito, limpado o recipiente onde ele colocou, ele pode criar um bolor, que é mofo, que é um tipo de fungo, e ele não é bom para a saúde. Se você comer um alimento que está com esse fungo, você pode ficar doente, ter uma infecção intestinal, podendo ser muito grave. Então, é evitar o consumo de alimentos dessa forma. Certo? Então agora vamos ver um pouquinho sobre a alimentação saudável. Então a gente já estudou um pouquinho sobre isso. Então os alimentos contêm os nutrientes e os nutrientes são fundamentais para a formação e o funcionamento do nosso corpo. Vai ajudar a gente a crescer, desenvolver e proteger o nosso corpo contra doenças. O nosso corpo adquire os nutrientes do alimento através do processo de digestão, que a gente também já estudou nas aulas anteriores. A digestão vai fazer o quê? Quebrar o alimento em partículas bem pequenininhas, que assim o nosso corpo vai conseguir absorver e distribuir para as nossas células, fazendo assim com que nossas células se mantenham vivas, bem como todo o organismo. Para consumir todos os nutrientes que precisamos, devemos ter uma alimentação variada que combine diferentes alimentos. Consumir em maior quantidade frutas, verduras, hortaliças, cereais e evitar o consumo de alimentos ricos em lipídios, que são as gorduras, e carboidratos, que são os açúcares. A gente tem que evitar o consumo excessivo desses alimentos. Porém, uma alimentação saudável não é só composta de alimento propriamente dito. Ela deve ter também cuidado com o uso do solo onde os alimentos são produzidos. Então, não basta eu limpar direitinho os vegetais que eu vou consumir. Eu tenho que saber aonde é que ele está sendo produzido. Eu tenho que saber se, quando ele é produzido, ele é usado na sua produção agrotóxicos, que a gente sabe que esses venenos fazem mal à saúde. Então, a gente tem que consumir alimentos de preferência orgânicos, aqueles das feirinhas populares, que são alimentos livres desses agrotóxicos. Ter cuidado no armazenamento e no preparo do alimento. Então, a gente vai comer bem, mas a comida ela tem que ter um preparo especial para cada item e tem que ser armazenados de acordo com a necessidade. Tem alimentos que tem que ser armazenados na despensa, sem nenhum controle de temperatura. Mas tem outros alimentos que tem que ser armazenados no freezer ou na geladeira, que são os alimentos que estragam mais fácil, como as carnes. Elas não devem ser deixadas muito tempo no ambiente, na temperatura ambiental, porque eles podem estragar. E a escolha de refeições que respeitem a cultura do lugar e os recursos. Dar preferência aos alimentos típicos. A gente já falou que os alimentos típicos, eles são mais frescos, eles chegam até nós mais rapidamente, então eles são mais ricos em nutrientes. Quantidade necessária de alimento. A quantidade necessária de alimento vai depender da idade. Geralmente, pessoas mais novas precisam de mais alimento comparado com pessoas mais velhas. Ao sexo, ou seja, o homem, por ter mais músculo no seu corpo, ele vai precisar de mais alimento comparado com a mulher da mesma idade. E o modo de vida de cada pessoa, ou seja, se eu sou uma pessoa que passa o dia mais sentada, sem fazer muito exercício, eu não preciso comer tanto, eu como menos. Agora, se eu sou um atleta que passa o dia treinando futebol, corro muito, uso muita energia, então eu preciso ter uma alimentação mais adequada a essas atividades. Eu tenho que consumir mais alimento. Então, de acordo com o modo de vida, se você é mais paradinho ou mais ativo, vai variar a quantidade de alimento também. Problemas ligados à alimentação. Isso a gente já viu. A alimentação,
se não for adequada, ela pode causar obesidade, que é o aumento de peso excessivo, e a desnutrição, que é o comer, mas não ter aqueles nutrientes necessários para a minha formação. Então, a quantidade e a diversidade de alimentos que consumimos também pode influenciar a saúde do nosso organismo, gerando problemas. Por isso que nós devemos evitar alimentos ricos em gorduras e carboidratos. Ah, professora, eu não posso comer mais pizza? Pode, mas não todo dia, uma vez a semana, uma vez por mês, de forma esporádica, uma comemoração. Não todo dia eu vou tomar refrigerante e comer batata frita, isso não pode, porque eu vou estar ingerindo uma grande quantidade de lipídios, gorduras e de carboidratos, que é açúcar. O que é que eu tenho que comer todo dia? Alimentos, vegetais, frutas, verduras, legumes, cereais, porque isso vai fornecer uma grande quantidade de vitaminas, sais minerais e fibras, fortalecendo assim o nosso organismo. Origem dos alimentos. O ser humano pode consumir partes de plantas e partes de animais, ou seja, somos onívoros, consumimos tanto plantas como animais. Observe a composição desse prato saudável. Aqui nós temos um exemplo de alimentação, de um prato saudável, onde ele vai combinar tanto elementos vegetais como elementos animais. Temos aqui, pelo menos metade do nosso prato tem que ser preenchido por salada, verduras e legumes. A outra metade a gente tem que dividir em 3 pedacinhos. Um quarto vai ser de carboidratos, nesse caso aqui vai ser o arroz, mas pode ser substituído por um macarrão, ou por uma mandioquinha, ou macaxeira. E a outra metadezinha, esse outro 1/4, eu vou ter que ter as proteínas, podendo ser proteína vegetal, como o feijão, ou proteína animal, como a carne, que pode ser um peixe, uma carne de gado, um frango e assim por diante, certinho? Então aí nós temos uma composição de um prato saudável. E aqui, não podemos esquecer a porção de fruta, que sempre, quando possível, nossa sobremesa tem que ser frutas. Alimentos frescos e minimamente processados. Alguns alimentos são considerados frescos ou in natura. Isso quer dizer que são alimentos retirados das plantas ou de animais e consumidos com pouca intervenção humana, ou seja, é aquele produto que a gente consome diretamente da fonte, uma fruta, um legume, o leite retirado diretamente da vaca, isso tudo é um produto natural, fresco ou também chamado in natura. Já os alimentos minimamente processados são aqueles que já passaram por alguma mudança após serem retirados da natureza, como a lavagem, um aquecimento, um corte e um empacotamento. Por passarem por pouca ou nenhuma alteração, os alimentos frescos e minimamente processados contêm uma grande quantidade de vitaminas e de sais minerais. Então aqui eu trouxe exemplos, alimento in natura, legumes, verduras, frutas. Alimentos minimamente processados, aqueles foram selecionados e embalados para a venda. Então, aí já tem uma diferença. Alimento in natura, o leite da vaca. Um alimento minimamente processado, o leite fermentado. Os grãos, milho e trigo, são in natura, mas se eu for consumir a farinha deles, já é minimamente processado. E nós devemos dar prioridades a esse tipo de alimento. Já os alimentos industrializados, como o próprio nome já fala, são aqueles que vieram da indústria, não vieram diretamente da natureza. Então, são alimentos que passaram por médias ou grandes transformações desde a sua extração na natureza até o nosso consumo. Há exemplos: os salgadinhos, biscoitos recheados, refrigerantes e macarrão instantâneo. Esses daí nós devemos evitar, porque neles já tem uma grande quantidade de elementos que não fazem bem à saúde. Então, quando os alimentos sofrem grandes transformações, eles perdem muitas vitaminas e sais minerais originais. Além disso, vai ter adição de sais, açúcar e gorduras em excesso para torna esses alimentos industrializados um risco para a saúde quando consumidos em grande quantidade. Então,
por isso que eu falo, podemos comer de tudo, mas sabendo as quantidades. Eu não posso todo dia comer salgadinho e tomar refrigerante, mas uma vez na semana, posso. O que eu devo priorizar são os alimentos naturais na minha alimentação. E os micro-organismos na produção de alimento. Também traz esse assunto aí no livro de vocês, a gente já estudou, foram as nossas primeiras aulas aqui da TV, ó, que falam sobre a interação dos micro-organismos. Então, na nossa alimentação, os fungos e as bactérias também vão estar ajudando a produzir alimentos, e são fungos e bactérias benéficos. Então, existem alimentos que são produzidos a partir da interação com micro-organismos, como o pão, que é feito com fungo chamado levedura, que faz a massa crescer e é conhecido também como fermento biológico. Então, o fermento biológico, que é o fermento especializado para pão, ele é formado a partir de um fungo. Já queijos e iogurtes são feitos do leite, com a interação de algumas espécies de bactérias, como os lactobacilos, que também são conhecidos como probióticos. Essas bactérias, elas mudam a textura e o sabor do leite, dando essas características do queijo e do iogurte. E a gente deve consumir muito isso, por quê? Porque ela é rica em probióticos, esses queijos e iogurtes. E esses probióticos, além de ajudar a equilibrar a flora intestinal, vai ajudar o que também, a melhorar a absorção dos nutrientes, certinho? Então agora nós vamos praticar. Pegue o material aí que eu pedi no início da aula, pega o livro de ciências e abra na página 130, que nós vamos responder duas questões. Na página 130 vai ter essa imagem aí. A primeira questão diz o seguinte, o pai de Ana fez uma lista de compras antes de ir ao mercado. Veja o que ele planeja comprar. Então aqui tem a lista de compras no celular da Ana. Então tem laranja, arroz, refrigerante, feijão, peito de frango, alface, tomate, sal, salsicha, óleo de girassol, mamão, leite, mandioca, banana, queijo, macarrão instantâneo, amendoim e farinha de mandioca. Então essa é a lista da compra. A letra A dessa questão pergunta o seguinte, sublinhe na lista os alimentos que podem ser substituídos por outros mais saudáveis. Então, a gente viu que os alimentos saudáveis são aqueles in natura, os naturais, ou aqueles que são minimamente processados, que não sofreram tanta alteração assim. Vamos ver aqui quais são os alimentos que são ultraprocessados ou industrializados, pois esses são o que? Não são saudáveis e eles podem ser substituídos. Vamos ver aqui, tem o que? Refrigerante. Refrigerante é saudável? A gente viu que não, né? A gente pode consumir, mas uma vez ou outra, não todos os dias. Então, vocês vão sublinhar, grifar a palavra refrigerante aí da lista. Eu coloquei ali só para vocês verem melhor, que a imagem está pequenininha. Então, refrigerante é um alimento que pode ser substituído. Então, passe uma linha aí embaixo deles. Outro que a gente pode substituir, é a salsicha. A salsicha é um embutido. Ele é cheio de gorduras e de corantes, que não é benéfico para a nossa saúde. Podemos consumir de forma esporádica, mas podemos substituir por carne, por frango, que é mais natural. Então, a gente também vai grifar a salsicha, pois ela pode ser substituída por algo mais saudável. Além disso, tem outro alimento, que é o macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo, aquele que fica preparado rapidinho, em 2, 3 minutos, ele é um alimento rico em gordura e rico em carboidrato. Ele não tem algo a mais do que isso, só tem gordura e carboidrato. E isso, em excesso, se eu consumir todos os dias, não é bom para a saúde. Então, a gente também pode substituir o macarrão instantâneo pelo macarrão comum, um macarrão integral ou algum outro tipo de carboidrato que seja mais saudável, certinho? Então, aí na letra A, você vai sublinhar 3 itens: refrigerante, salsicha e macarrão instantâneo, certinho? Vamos para a letra B. A letra B dessa mesma questão pergunta o seguinte, quais são os alimentos de origem animal? São aqueles alimentos que vêm do animal. O animal é que vai fornecer. Vamos ver aqui, A laranja é? Não, é vegetal. O arroz também é vegetal. O feijão também. O peito de frango é de origem animal. Vem de um animal, da galinha.
Então, peito de frango é um tipo de alimento de origem animal. A alface não, nem tomate, nem o sal. A salsicha é feita de partes de porco ou de frango. Então, a salsicha também é de origem animal. O leite também é de origem animal e o queijo. Então, aqui tá os alimentos que tem nessa lista que são de origem animal. Copia ou tira uma foto para copiar depois. Peito de frango, salsicha, leite e queijo. São esses 4 alimentos que são de origem animal. Copiando aí, dá 30 segundinhos, bem rapidinho. Vamos lá? Deu tempo, que é só 4 palavrinhas, é rapidinho. A letra C dessa mesma questão fala o seguinte, ó, use os alimentos da lista para planejar uma refeição saudável. Então você pode planejar qualquer refeição que você acha que é saudável. Eu trouxe aqui um modelo de resposta. Ó. A gente pode botar aí na alimentação saudável para fazer um prato que nem aquele que eu mostrei. Arroz e feijão, que é o carboidrato e a proteína vegetal. Uma salada de alface com tomate, que é o que tem aqui na lista. Então, metade do prato seria composto de uma salada com alface e tomate. E uma proteína animal, que pode ser o frango grelhado ou o frango ao molho, que você também pode estar colocando aí para ter uma refeição, uma alimentação saudável. E não podemos esquecer da nossa sobremesa, que pode ser alguma fruta, por exemplo, a laranja ou o suco dela. Então aí nós temos elementos que vão formar uma refeição saudável. Também vou dar 30 segundinhos para vocês poderem copiar ou tirar uma foto. Vamos lá? E na mesma página vamos ter a segunda questão, que diz o seguinte, ó, observe a imagem abaixo e responda no caderno o que se pede. Escreva o nome de cada ato de higiene representado na ilustração. Então aí o Cebolinha está mostrando os cuidados com a higiene que ele possui. Vamos ver aqui na imagem, ó. Vou até colocar já a resposta para a gente ir olhando. A primeira lá de cima mostra o que? Ele escovando os dentes. Então, escovar os dentes é um hábito de higiene pessoal que nós temos que ter diariamente. Logo abaixo mostra o que? Ele lavando as mãos. Então, lavar as mãos também é um hábito de higiene. Além disso, ó, aqui bem no meio está mostrando o que? Tomando banho. Tomar banho diariamente também é um hábito de higiene saudável. Aqui, ó, nessa imagem está mostrando o quê? A mãe do Cebolinha cortando as unhas dele. Então, se a gente não tem a habilidade de cortar, nossa mãe pode cortar para evitar o acúmulo de sujeira. Então, cortar as unhas também é um ato de higiene saudável. E por último, ó, pentear os cabelos, como a gente já viu, também é um ato de higiene saudável. Então, aí é você escrever as ações que o Cebolinha está fazendo que representam hábitos de higiene. Tira a foto, copia. Certinho? Vamos ver aqui o que nós aprendemos na aula de hoje. Na aula de hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a higiene pessoal que nós devemos ter diariamente com o nosso corpo. Vimos também que nós devemos cuidar da higiene do ambiente, manter o ambiente que a gente vive ou convive sempre limpinho, arejado, sem sujeira. Temos que ter também uma higiene dos alimentos. Então, a gente tem que lavar os alimentos de forma correta, principalmente os naturais, os vegetais, frutas, que a gente consome ele como um todo. Então, a gente tem que lavar de forma correta, como eu falei. E, além disso, nós temos que ter uma alimentação saudável. Isso tudo vai favorecer o quê? Para a saúde do nosso corpo, certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso.
Espero que tenham aprendido e entendido um pouquinho sobre os hábitos saudáveis de higiene. E até a próxima. Tchau! Olá, turminha do quarto ano. Estão todos bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, nossa sexta-feira de hoje, para fazer o estudo ainda dos números decimais alinhado ao sistema o sistema monetário. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o estudo do seguinte descritor: resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético e consciente e responsável. Para ficar melhor, nós vamos fazer o estudo mais aprofundado da habilidade 32.1, que é resolver problemas envolvendo as operações fundamentais e a utilização de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Como nós vimos na última aula de quarta-feira, nós podemos usar tanto cédulas e moedas como algoritmo na resolução dessas situações, problemas. Aí vamos lá. Começamos a nossa aula da seguinte forma. Ora, se nós vamos usar aqui as operações na resolução dessas situações, problemas, nós temos que fazer uma abordagem. Vamos iniciar com um relembrando sobre duas operações, a subtração e a adição, vista como operação lá nos números decimais. Nós vamos ver como efetuar uma subtração utilizando números decimais e uma adição utilizando números decimais, ok? Vamos começar com uma subtração. E eu trouxe para vocês o seguinte, ora, como é uma subtração, eu vou colocar aqui o minuendo, e o minuendo é o valor de R$ 2,25. Lá no sistema de numeração decimal, como nós vimos, assim como no nosso sistema de numeração, a utilização das ordens são importantes, como eu falo. Então, se você, mesmo que o QVL não seja construído com os retângulos, com as linhas e as colunas, mas que você posicione as ordens sobre os algarismos para identificar qual algarismo está ocupando a determinada ordem. Para isso, ó, inicialmente, nós vamos colocar aqui as ordens. Então, observamos que nós temos ordens inteiras e ordem decimal. Ó, para as ordens inteiras, nós temos o seguinte, nós temos unidade, e o algarismo 2 está na ordem das unidades. Para as ordens decimais, nós temos décimos e centésimos. Temos 2 na ordem dos décimos e temos 5 na ordem dos centésimos. E o valor que nós temos é R$ 2,25. 2 unidades de real mais 25 centavos. Vamos agora trazer o nosso subtraendo, que é o termo que nós vamos retirar do minuendo. E nós vamos retirar de R$ 2,25 R$ 1,85. Pronto, está aí, nós já temos o nosso minuendo e o nosso subtraendo, e eu percebo que ele já está se configurando dentro do algoritmo. Ordem embaixo de ordem, centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula e unidade embaixo de unidade. Por que que é importante a utilização do QVL? Porque se você tiver dois valores, onde um dos valores tem uma quantidade de algarismo maior do que a outra, o posicionamento de cada ordem vai fazer com que você arme a operação corretamente. Tudo bem? Então vamos lá. Finalizando aqui para armar
Está aí armada a nossa subtração. Vamos iniciar a subtração. O que é que a regra diz? Né? É bom a gente lembrar e é bom a gente não esquecer. Lembrando que a regra diz, como eu vou efetuar uma subtração, eu efetuo da menor ordem para a maior, da direita para a esquerda. Tudo bem? Lembrem, da menor ordem para a maior. E qual é a menor ordem, professor? Ora, nós temos partes decimais, menores do que a unidade. A menor ordem aí é centésimo. Logo em seguida, décimo, depois unidade. Então, vamos começar efetuando pelos centésimos. E subtraímos. Vamos lá. Na ordem dos centésimos, nós temos 5 menos 5. E 5 menos 5 é igual a 0. Na ordem dos décimos, nós temos 2 menos 8. Aí criou um certo probleminha, né? Uma dificuldade, não vamos chamar de problema não. Uma dificuldade em lembrar do que nós estudamos. Porque, ora, quando nós chegamos em uma ordem onde o meu minuendo é maior do que o subtraendo, o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer o seguinte, eu devo tornar o meu minuendo maior do que o subtraendo. Quem é o meu minuendo na ordem dos décimos? 2. E o meu subtraendo, 8. Eu tenho 2. Eu posso tirar 8 de 2? Não dá, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a ordem das unidades, não é isso? E vamos lá, retirar uma unidade. E essa uma unidade, ela vai corresponder a 10 décimos. Uma unidade, nós vamos retirar, e ela vai corresponder a 10 décimos. Ou seja, nós desagrupamos a ordem das unidades, retiramos uma unidade corresponde a um grupo de 10 décimos. Então, esses 10 décimos vão para a ordem dos décimos, somando. Aí nós vamos ter agora 10 décimos mais 2, 12 décimos. Retira uma unidade, vai 10. 10 mais 2, 12. 12 é maior do que 8. Então, agora nós podemos subtrair. 12 menos 8 é igual a 4. Aí nós temos na ordem das unidades 1 menos 1. E não esquecendo da posição da vírgula, viu? 1 menos 1 é 0, vírgula embaixo de vírgula. Vamos colocar o R cifrão, então está aí. A diferença entre R$ 2,25 e R$ 1,85 são 40 centavos. Tudo bem? Só relembrando aí que nós podemos desagrupar uma ordem para tornar a ordem antes dela maior, para que ela possa ser efetuada. Está aí a subtração. Vamos agora rever uma adição. Ora, para a nossa adição eu trouxe a primeira parcela, R$ 2,25, mais a segunda parcela. Na primeira parcela, já identifiquei aí as ordens. 5 ocupa a ordem dos centésimos, 2 ocupa a ordem dos décimos, 2 ocupa a ordem das unidades. Agora vamos lá para a nossa segunda parcela. Nós temos R$ 1,85, onde 5 ocupa a ordem dos centésimos, 8 ocupa a ordem dos décimos, 1 ocupa a ordem das unidades, vírgula embaixo de vírgula. Posicione a vírgula corretamente, que você não vai ter problema em montar o seu algoritmo. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, finalizando nosso algoritmo, é uma adição. Vamos iniciar a nossa adição. A regra é semelhante à da subtração. Nós devemos iniciar a nossa subtração da menor ordem para a maior. Quem é a menor ordem? Centésimos. Então, vamos pegar aqui, e subtrair, e somar 5 mais 5, lá nos centésimos. 2 mais 8, lá nos décimos. 2 mais 1, lá nas unidades. Vamos começar da menor ordem, da direita para a esquerda. 5 mais 5 é igual a 10 centésimos. Só que nós vimos lá no nosso sistema de numeração decimal, quando eu tenho um grupo de 10 elementos, eu já tenho uma próxima ordem. Se eu tenho 10 unidades corresponde a 1 décimo.
ou a uma dezena. 10 dezenas corresponde a uma centena. Para os decimais, no sistema de numeração decimal, os números menores que 1 segue da mesma forma. Um grupo de 10 centésimos corresponde a um décimo. Um grupo de 10 décimos corresponde a uma unidade. E aí vai. Então, nós temos o seguinte. Ora, eu já sei que 10 centésimos corresponde a um décimo. Então, eu deixo 0 centésimos e vão 10 centésimos. Só que é para a ordem dos décimos, 10 centésimos é igual a um décimo. Então, vai um décimo. Ó, vai um décimo. Agora eu posso somar, não é isso? 2 mais 8 é 10. 10 mais 1, que foi 11. Da mesma forma, ó, eu percebo que aconteceu esse grupo. Foi formado esse grupo de ordens. Ora, nós temos o seguinte: 10 grupos de um décimo corresponde a uma unidade. Então, nós temos 11 décimos. 10 grupos de décimos mais um décimo. Esse 10 grupos de décimo corresponde a uma unidade. Então, o que é que eu vou fazer? Deixo um décimo, vamos deixar um décimo, e vai exatamente uma unidade. Olha aí, foi uma unidade. Entenderam? Então, ó, eu vou agrupando de acordo com as somas que forem feitas. Por quê? Porque em cada ordem só pode ficar algarismos. Em cada ordem só pode ficar algarismo. Então, quando eu somo 2 mais 8, nós vamos ter 10, mais 1, 11. 10 grupos de décimos correspondem a uma unidade, fica um décimo. Agora, nós somamos 1 mais 2, 3, mais 1, 4. E não esquecemos, vírgula embaixo de vírgula. Tudo bem? Então, vamos lá. Ora, visto esse início, que é apenas um lembrete aí de como realizar o algoritmo das operações, nós vamos agora para o praticando, não é isso? Ora, no nosso praticando, a ideia é que você pegue o seu caderno, lápis e possa estar realizando as atividades. Logo em seguida que o tempo acabar, a gente vem para a nossa correção. Tudo bem? Então, vamos lá. Ora, primeira questão do praticando. A bicicleta da marca A custa R$ 689,99. Ela custa R$ 32,59 a menos que na marca B. Qual o preço da bicicleta na marca B? Lida a questão. Vamos agora para a seguinte situação. Eu vou dar o tempo, você vai tentar fazer e logo em seguida a gente volta para a correção. Tempo na tela, agora é com vocês.
Finalizado o nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Então, observe o seguinte, nós temos um valor de R$ 689,99 e a outra marca R$ 32,59 a menos, né? Então, nós queremos saber o valor correspondente. A ideia aí é que ocorra uma subtração. Então, nós vamos lá, ó. Nós temos R$ 689,99. Vamos pegar aqui, ó, o nosso minuendo e vamos pegar o nosso subtraindo. Lembram que eu disse que o posicionamento da vírgula ele é importante? Então, nós vamos fazer, ó, posicionar a vírgula embaixo de vírgula e logo em seguida colocar as ordens, os algarismos em suas ordens. Isso porque no subtraindo eu tenho uma quantidade de algarismo menor do que a do minuendo. Então, vamos posicionar. Nós temos aqui 2 unidades, 2 nas unidades e 3 nas dezenas. Vamos agora para as ordens decimais. Nós temos 5 nos décimos e 9 nos centésimos. Vamos colocar o R cifrão, armar nossa operação, está aí armado, o algoritmo já pronto, e vamos efetuar nossa subtração. Lembrando que a subtração ela vai ser feita da direita para a esquerda. Então, nós temos da menor ordem para a maior. E a menor ordem são os centésimos. Então, 9 menos 9 é igual a 0. 9 menos 9 menos 5 é igual a 4. Vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 2 é igual a 7. E 8 menos 3 é igual a 5. Vamos agora, ó, baixar a ordem das centenas. Temos R$ 657,40. Tudo bem? Então, temos aí na marca B, a bicicleta custa R$ 657,40. Vamos lá para a nossa próxima situação. A situação 2. O pai de Aldo tem guardado em um banco R$ 250,60. Ele fez um saque de R$ 89,80. Quanto ele tem agora no banco? A ideia aí é da leitura, interpretação e logo em seguida a gente volta para correção. Lembrando que você vai armar o algoritmo e efetuar para nos dar o resultado. Tudo bem? Então vamos lá, tempo na tela, agora é com vocês. Vamos lá, finalizado o nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Primeira leitura, para a gente identificar os dados da situação problema. O pai de Aldo tem guardado em um banco R$ 250,60. Ele fez um saque de R$ 89,80. Quanto ele tem agora? Ora, ele tem um valor no banco e fez um saque. O saque é a retirada, não é isso? Ele foi lá e retirou uma quantia do que ele tinha. Se é retirada, a ideia é que o valor que ele tenha diminua. Então, nós vamos realizar uma subtração. E vamos lá para a nossa subtração. Vamos colocar aqui o minuendo. E eu percebo que o meu subtraendo, R$ 89,80, ele tem uma quantidade de algarismo menor do que a do minuendo. Então, ó, vamos inicialmente colocar a vírgula e posicionar os algarismos dentro da ordem, obedecendo lá o que diz o nosso QVL. QVL que nós estudamos aulas anteriores. Ora, nós temos o seguinte, ó, vamos posicionar aqui, ó, 8 em décimos, 0 em centésimos. Vamos posicionar aqui, ó, unidade, 9,
e dezena 8. Vamos colocar o R cifrão e está aí armada a nossa operação. Vamos agora efetuar a nossa subtração, lembrando que nós devemos iniciar da direita para a esquerda. Então, ó, 0 menos 0, lá na ordem dos centésimos, é igual a 0. 6 menos 8. Será que eu posso retirar 8 de 6? Só tenho 6. Será que eu posso retirar 8 de 6? Não, professor, não podemos. Então, o que é que nós temos que fazer? Desagrupar a ordem imediatamente superior. E qual seria? Unidade. Mas percebam que as unidades é composta por 0. Né? O algarismo que está lá nas unidades é 0. Então, nós temos que passar para a ordem seguinte. No caso, seria dezenas. Então, ó, já vimos que não tem como retirar das unidades, mas vamos retirar aqui das dezenas. Retiro uma dezena, ficam 4. 4 dezenas. Uma dezena corresponde a 10 unidades, então vamos levar esse grupo de 10 unidades. Está aí. Pronto. Agora eu tenho 10 unidades nas unidades. Eu posso retirar uma unidade, não é isso? Para completar lá a ordem dos décimos com 6. Então, ó, desagrupando aqui, vamos retirar uma unidade, vão ficar 9. Exatamente, vai agora 10 décimos. 10 décimos para completar os 6 décimos. 10 mais 6, 16. E 16 menos 8 é igual a 8. Agora, nós vamos subtrair, ó, 9 menos 9, na ordem das unidades. 9 menos 9. Não esqueça da posição da vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Então, 9 menos 9 é igual a 0. E 4 menos 8, 4 menos 8. Será que dá para me tirar 8 de 4? Só tenho 4. Né? Dá para me tirar? Não, vamos usar a mesma estratégia. Vamos desagrupar agora a ordem das centenas. Tenho 2 centenas. Vamos retirar uma centena e vai ficar uma centena e vão 10 dezenas. Um grupo de 100 corresponde a 10 grupos de 10. Então, uma dezena. Então, uma dezena mais, 10 dezenas mais 4 dezenas corresponde a 14 dezenas. Então, agora nós temos 14 dezenas. 14 é maior do que 8. Agora eu posso retirar 8 de 14, não posso? Porque 14 é maior. Então, vamos retirar. 14 menos 8 é igual a 6. Lá na ordem das centenas, nós temos uma centena. Ficamos com uma centena. Então, ó, colocamos o R cifrão e está aí. Quanto ele tem agora no banco? Ele tem agora no banco R$ 160,80. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais uma questão para a gente ir praticando. Questão agora de número 3. Na questão de número 3, ele traz a seguinte situação. Eu vou deixar ela aí, vou dar o tempinho, vocês vão ler a situação, compreender ela e chegar ao nosso resultado. Tempo na tela, agora é com vocês. Finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Olhem só,
Dos produtos, Carla comprou tomate, carne de gado e cenoura, 1 quilo de cada um, 1 quilograma de cada um. Quanto ela gastou? Dos produtos, nós temos peixe, R$ 5,15 o quilo, carne de gado, R$ 23,00 o quilo, tomate, R$ 4,99 o quilo e cenoura, R$ 2,89 o quilo. Mas ela comprou apenas tomate, carne e cenoura. Pronto, ele quer saber quanto ela gastou. A ideia aí é juntar tudo que ela comprou, os valores que ela comprou e ver quanto dá no final. Então temos uma ideia relacionada à adição, não é isso? Então vamos armar a nossa adição. Temos a primeira parcela, coloquei o preço da carne, R$ 23,00. Temos a nossa segunda parcela, que é o preço do tomate, R$ 4,99. E temos o preço da cenoura, R$ 2,89 na terceira parcela. Percebam que nós temos ordem embaixo de ordem, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décimo, centésimo embaixo de centésimo e dezenas, nós só temos o algarismo 2 nas dezenas. Armada a nossa adição, vamos lá efetuá-la. Lembrando que nós devemos efetuar da direita para a esquerda. Somamos então 0 mais 9 é igual a 18. Coloca o 8 e lembrem, nós temos 18 centésimos. 1 décimo mais 9 centésimos, então vai 1 décimo. 1 mais 9, 10, 10 mais 8, 18. 18 décimos é o mesmo que 1 unidade e 8 décimos. Então deixamos 8 décimos e vai uma unidade. Vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 3, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 2, 10. 10 corresponde a uma dezena, deixa 0 unidades e vai uma dezena. 1 mais 2, 3. Então, o gasto que ela teve foi de R$ 30,88. Então, Carla gastou R$ 30,88. Vamos lá para mais uma situação. Ora, temos a seguinte situação. Na 4, vou deixar aí para vocês vão fazer a leitura e logo em seguida a gente volta para a nossa correção. Tudo bem? Então vamos lá, tempo na tela é com vocês. Finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Ora, inicialmente vamos fazer a leitura para compreender o problema, a situação problema e retirar os dados necessários. Aidan e sua mãe precisam de R$ 30,00 para fazer um pão muito gostoso. Eles já têm R$ 24,85. Quanto falta para eles completarem o que precisa, né? Então, para Aidan e sua mãe fazerem um pão muito gostoso, nós vamos precisar fazer uma subtração para determinar quanto falta para que eles possam fazer esse pão, né? Comprar os ingredientes e fazer esse pão. Então nós temos o seguinte, vamos pegar aqui o nosso minuendo, que são os R$ 30,00, o valor que ele já tem, não é isso? Que é R$ 24,85, posicionar corretamente, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E efetuar a nossa
subtração. Então, nós temos o seguinte, ora, para iniciar nossa subtração, nós vamos começar da menor ordem para a maior. Então, ó, 0 menos 5. Eu posso tirar 5 de 0? Tenho 0. Posso retirar 5 de 0? Não dá, né? Então, vamos desagrupar a ordem dos décimos. Mais décimo, ó, também é 0. Então, vamos desagrupar a unidade. Mais unidade também é 0. Desagrupamos, então, dezenas. Retiro uma dezena, ficam 2 e vão 10 unidades. 10 mais 0, 10. Agora eu posso desagrupar as unidades. Tem 10, retiro uma unidade, fica 9. E vão 10 décimos. Agora eu posso desagrupar os décimos. Tenho 10 décimos, retira 1 décimo, ficam 9. E aí vão 10 centésimos. Está aí, ó. 10 centésimos menos 5. Então, 10 menos 5 é igual a 5. 9 menos 8 é igual a 1, vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 4 é igual a 5. E 2 menos 2 é igual a 0. Olha aí, ó. Vamos colocar o R cifrão e chegamos à quantidade que falta para que o Eidan e sua mãe possam chegar a R$30 e fazer esse pão tão gostoso. Tá ok? Então vamos lá. Para a nossa resposta, para completar o valor, faltam R$5,15. Com isso, finalizamos aqui a nossa aula, nessa sexta-feira, realizando as atividades sobre o sistema de numeração decimal. Um forte abraço em todos e até a próxima aula. Olá, turminha do quarto ano. Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Nós vamos falar hoje a respeito do sistema monetário, né? Como nós vamos utilizar os cálculos a respeito do sistema de numeração decimal para chegar ao resultado de situações, problemas e operações dentro do sistema monetário. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós temos o estudo da seguinte habilidade. Hoje, 20 de janeiro de 2021, mais uma quarta-feira, nós temos o estudo da habilidade 32. Na habilidade 32, ela diz o seguinte: resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Para melhorar, vamos fazer o estudo mais específico da seguinte habilidade, que seria a habilidade 32.1, que diz o seguinte: resolver problemas envolvendo as operações fundamentais e a utilização de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Ok? Para começar a nossa aula, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos realizar operação com adição utilizando o nosso sistema monetário. Então, eu vou trazer alguns valores aqui para serem somados e nós vamos utilizar o algoritmo para chegar à soma dessas parcelas. Tudo bem? Então, vamos lá. Inicialmente, nessa situação 1, eu trouxe o algoritmo para que ele seja montado dentro dessa situação, a soma de R$ 4,45 mais R$ 1,76. Tudo bem? Então, nós vamos fazer junto a montagem do algarismo,
lembrando das ordens, lembrando das regras, já que o sistema de numeração decimal, ele obedece essas ordens, então nós vamos utilizar também. Nós temos também as regras para a adição de números decimais, que vão ser usadas também no sistema de numeração decimal. Então, nós vamos utilizar tudo que nós aprendemos até agora sobre operações. Vamos lá. Como é uma adição, inicialmente, vamos colocar aí a nossa primeira parcela, que seriam R$ 4,45. Logo em seguida, vamos colocar aqui as ordens. Inicialmente eu vou colocar aqui as ordens, depois a gente vai conseguir só localizar os algarismos dentro dessas ordens, ok? Então nós vamos trabalhar aqui com as seguintes ordens: unidade, décimo e centésimo. Em seguida, vamos colocar a segunda parcela, obedecendo a regra ainda. Observem que nós teremos vírgula embaixo de vírgula, algarismo embaixo de algarismo. Melhorando, ordem embaixo de ordem. Nós teremos aí, ó, centésimos embaixo de centésimos, décimos embaixo de décimos, unidade embaixo de unidade. Vamos armar o nosso algoritmo. Olha aí o nosso algoritmo armado, uma adição. E agora vamos para a resolução, né? Vamos, ó, lembrar de tudo. Então, vamos lembrar da regra de resolução de uma adição, não é isso? Onde nós efetuamos inicialmente da menor ordem para a maior, da direita para a esquerda. E a nossa menor ordem aqui são os centésimos. Então, vamos iniciar aí somando os algarismos que ocupam a ordem dos centésimos. Então, vamos lá. Olha só, na ordem dos centésimos, nós temos 5 mais 6. 5 mais 6 é igual a quanto? 5 mais 6 é igual a 11. Só que eu não posso colocar os dois algarismos na ordem dos centésimos. O que é que nós temos que fazer? Vamos entender primeiro. Ora, quando eu digo que somei 5 mais 6 deu 11, nós temos exatamente 11 centésimos. E 11 centésimos corresponde a 1/10 mais 1 centésimo. Ou seja, 10 grupos de 1 centésimo corresponde a 1/10. Então, nós vamos deixar, ó, 1 centésimo e vamos levar 1/10. 1 mais 4 é igual a 5. 5 mais 7 é igual a 12. Percebam que nós estamos na mesma situação da anterior. Nós temos 12. Não podemos colocar o algarismo 1 e 2 na ordem dos décimos. Então, o que é que nós vamos fazer? Ora, vamos entender primeiro. Quando eu digo que tenho 12 décimos, ele decomposto aqui é o mesmo que uma unidade mais 2 décimos. Então, nós teríamos o quê? Que deixar 2 décimos e vamos levar uma unidade. Isso porque unidade eu só posso somar com unidade. Décimo só posso somar com décimo. Centésimo só posso somar com centésimo. Agora vamos somar as unidades, não esquecendo da vírgula. Vamos somar aqui, ó, 1 mais 4, 5, 5 mais 1, 6. Olha só, vamos colocar a vírgula embaixo de vírgula, e não podemos esquecer do R cifrão, já que é valor monetário. Então, a nossa soma corresponde a R$ 6,20. A soma de R$ 4,45 mais R$ 1,76 corresponde a R$ 6,21. Essa é a nossa primeira situação, uma situação de adição. Vamos lá para a nossa próxima situação. Ora, nós temos o seguinte, ainda com operações com subtração, vamos agora efetuar um algoritmo indicado como subtração. E a situação é a seguinte, nós temos R$ 9,45 menos R$ 4,74. Vamos colocar aqui o nosso minuendo,
Observe aí que o nosso minuendo, ele é R$ 9,45, viu? Termo de maior valor. Em uma subtração, o minuendo é o termo que tem a maior quantidade, porque é dele que nós vamos retirar o subtraendo. Então, vamos lá. Agora, vamos colocar o subtraendo. O valor que nós vamos retirar de R$ 9,45. Nós vamos retirar aqui, ó, R$ 4,00. Vamos colocar as ordens, não é isso? Unidade, décimo e centésimo. Vamos retirar aqui R$ 4,74. Vamos armar o nosso algoritmo. Está armado aí, uma situação de subtração. E vamos lembrar lá da regra de resolução das operações com números decimais, ou números naturais, né? Nós temos que começar da menor ordem para a maior, da direita para a esquerda. Então, nós temos o seguinte, na menor ordem, que é a ordem dos centésimos, nós temos 5 menos 4. Tenho 5 e tenho que retirar 4. Então, 5 menos 4 corresponde a 1, está aí de forma bem simples. 4 menos 7, tenho 4. Será que dá para me tirar 7 de 4? Dá? Até dá, né? Dá, professor. Sim, com certeza. Então, o que é que nós temos que fazer? Desagrupar a ordem imediatamente superior. E a ordem imediatamente superior é a unidade. Quem está nas unidades? Nós temos 9 unidades. Como, ó, eu não posso tirar 7 de 4, vamos tornar esse 4 maior. Vamos desagrupar as unidades, retiro uma unidade, ficam 8. E, ó, uma unidade corresponde a 10 décimos. Lembram? Uma unidade corresponde a 10 décimos. Então, 10 mais 4 é igual a 14. Agora, 14 é maior do que 7. Então, nós podemos tirar aí 7 de 14 agora. Né? Tenho 14, vou tirar 7. 14 menos 7 é igual a 7. Exatamente. Então, vamos lá, continuando. Nós temos o seguinte, vamos agora, ó, subtrair 8, né? Que eram 9, eu tirei uma unidade, ficaram 8. 8 menos 4 é igual a 4. Está aí também de forma bem simples. Não posso esquecer do R cifrão e está faltando algo. Eu também não posso esquecer de colocar a vírgula. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula. Lá na subtração e na adição, lá na adição e na subtração, nós temos que posicionar a vírgula embaixo de vírgula, para colocar lá no final na mesma posição. Então, quando eu subtrair de R$ 9,45, R$ 4,74, não é isso? Até errei ao falar aí, ó. Então, ó, quando nós subtrairmos de R$ 9,45, R$ 4,74, nós teremos como diferença R$ 4,71. Agora está correto. Vamos lá, continuando. Pronto, vimos a primeira situação, uma adição, relembrando a adição de números decimais. Vimos a segunda situação, uma subtração, relembrando subtração de números decimais. Daí nós relembramos as regras, posição dos algarismos, ocupando as ordens, viu? Que é importantíssimo na resolução dessas operações. Vamos agora para uma terceira situação. Na terceira situação, eu coloquei, ó, uma situação problema. Observem só. Carla quer comprar uma calça e uma blusa por R$ 277,89. Porém, se comprar à vista, terá um desconto de R$ 16,39. Qual valor ela pagará nesta compra? Para essa situação, eu queria que nós praticássemos exatamente o uso do algoritmo. E a interpretação, eu fiz a leitura, né? Mas falta você interpretar, lembrando que para situações problemas, você tem que ter essa interpretação relacionada aos dados que você vai encontrar para chegar ao resultado.
Ora, quando eu digo dados, você vai buscar os dados, que são os valores que estão presentes dentro da situação problema, que vai lhe dar a ideia do uso de uma adição, de uma subtração, de uma multiplicação, de uma divisão, e aí vai. Nós temos o seguinte, ora, ou se eu vou usar adição e subtração, adição e multiplicação, viu? Tudo isso eu só vou conseguir através da leitura. Como eu disse, eu queria a participação de vocês para ver se a gente consegue fazer junto. Então eu vou dar um tempinho nessa terceira situação para que vocês possam efetuar e chegar ao resultado. Vamos lá? Eu vou dar o tempo e aí vocês começam. Tempo na tela é com vocês. Vamos lá, finalizado nosso tempo. Inicialmente, o que devemos fazer é a leitura, para compreender a situação e buscar os dados presentes dentro da situação problema. Ora, inicialmente, Carla quer comprar uma calça e uma blusa, são dois produtos, por o valor de R$ 277,89. Porém, se comprar à vista, terá um desconto de R$ 16,39. Qual valor ela pagará nesta compra? Ora, ela vai fazer uma compra, tem um determinado valor. Mas aí, ó, a informação diz que se ela comprar de uma determinada forma, ela vai ter um desconto. Desconto, né? Da ideia de quê? De retirada, né? De diminuir. Então, a ideia aí é que nós possamos usar qual operação? A subtração. Então, nós vamos ter aí uma subtração para chegar ao resultado da nossa situação problema. Então, vamos lá. Ora, nós temos o seguinte, inicialmente vamos colocar o valor da compra, R$ 277,89, que é o valor maior, né? E o valor do desconto, que é o que nós vamos retirar dessa quantia. O valor do desconto corresponde a, vamos posicionar a vírgula, vamos colocar aqui unidade, dezena, vamos colocar aqui décimo e centésimo. Colocamos aí todo o valor e ele corresponde a R$ 16,39. A partir daí vamos montar o nosso algoritmo. E o nosso algoritmo corresponde a uma subtração. Lembrando lá da nossa regra, efetuamos da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior. Então, nós temos aí na nossa menor ordem, que é a ordem dos centésimos, 9 e 9, ou seja, 9 menos 9. Então, subtraímos da menor ordem, 9 menos 9 dá 0. 8 menos 3. 8 menos 3 é igual a 5. Vírgula embaixo de vírgula, é o que a regra diz, né? Vírgula embaixo de vírgula, na adição e na subtração. E eu subtraio agora unidades. 7 menos 6 dá 1. 7 menos 1 dá 6. E eu tenho a ordem das centenas. Baixa a ordem das centenas. Coloco o R cifrão, olha aí, R$ 261,50 é o valor, né, que ela vai pagar se ela preferir comprar à vista. Então, nós temos o seguinte, o valor pago por ela será de R$ 261,50. Tudo bem? Viram como a leitura é importante
para que a gente busque dentro do problema os dados para chegar ao resultado correto do nosso problema. Então vamos lá para a próxima situação. Na próxima situação, eu trouxe o patinete na loja X custa R$ 184,89. Ele custa R$ 16,39 a menos na loja B, ou na loja Y, desculpe. Qual o preço do patinete na loja Y? Da mesma forma, eu vou dar o tempinho para vocês vão tentar fazer e logo em seguida a gente volta. Lembrando, viu? A leitura é importante para que você possa compreender o problema e encontrar os dados e saber qual operação você vai utilizar para chegar ao seu resultado. Vamos lá? Atenção, tempo na tela, agora é com vocês. Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a correção. Como eu disse, a leitura é importante. Você tem que perceber dentro da sua leitura os dados que estão presentes para a resolução dessa situação problema. E na nossa leitura nós temos o patinete na loja X custa R$ 184,77. Ele custa R$ 23,37 a menos na loja Y. Qual o preço do patinete na loja Y? Ora, a ideia aí é que nós já temos o valor de um patinete que é vendido em uma loja X e uma loja Y. Já temos o valor da loja X, que é R$ 184,77. Na loja Y, a informação que nós temos é que ele é R$ 23,37 a menos. Então, vamos, a partir daí, buscar a informação de qual operação nós vamos utilizar. E como essa ideia do a menos, da retirada, é uma ideia que remete lá à subtração, então vamos efetuar uma subtração. Vamos colocar aqui, ó, o nosso minuendo, que é o termo de maior valor. Em seguida, vamos colocar a vírgula e posicionar os algarismos do subtraendo. Inicialmente, vamos colocar unidade, que é 3, vamos colocar dezena, que é 2, vamos colocar aqui décimos, que é 3, e centésimos, 7. Pronto, vamos armar o nosso algoritmo e em seguida efetuar. Vamos efetuar agora. Observe, 7 menos 7 é igual a 0. 7 menos 3 é igual a 4. Vírgula embaixo de vírgula, 4 menos 3 é igual a 1. 8 menos 2 é igual a 6, e aí nós temos 1. Colocando vírgula embaixo de vírgula e não esquecendo o R cifrão. Temos aí então o preço do patinete na loja Y é de R$ 161,40. Pronto? Vamos lá para a nossa próxima situação. Nós temos o seguinte: Aldo precisa de R$ 195,50 para comprar uma mochila. Ele já tem R$ 179,80. Quanto falta para Aldo completar o que precisa? Tempo na tela, agora é com vocês. Fiquem atentos para que a gente possa chegar ao mesmo resultado na resolução.
Pronto, tempo esgotado, vamos lá para a nossa resolução. E aí nós temos o seguinte, Aldo precisa de R$ 195,50 para comprar uma mochila. Ele já tem R$ 179,80. Quanto falta para Aldo completar o que precisa? Ora, a ideia aí, né? Essa ideia de completar é uma ideia da subtração. Nós temos um valor e temos um valor próximo a ele, queremos completar esse valor. Para saber quanto é esse complemento, nós temos que efetuar uma subtração. Então, vamos pegar aqui, ó, inicialmente, R$ 195,50 e posicionar o meu subtraendo, colocando o décimo, centésimo, unidade, dezena e centena. E iremos efetuar aí a nossa subtração. Então, ó, já temos o minuendo, que é o termo de maior valor, R$ 195,50, e já temos o nosso subtraendo, que é R$ 179,80. A partir daí, nós vamos usar a regra. Efetuamos da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior. E a menor ordem aí é os centésimos, corresponde a 0, 0. Então, 0 menos 0 é igual a 0. Temos agora 5 menos 8. Dá para me retirar 8 de 5? Não dá. Então, o que é que nós vamos fazer? Desagrupar a ordem imediatamente superior, no caso, as unidades. Então, vamos retirar uma unidade, vai ficar 4. E essa uma unidade vai para a ordem dos décimos. Uma unidade corresponde a 10 décimos. Então, nós já tínhamos 5 décimos. 10 mais 5, 15. Então, temos agora 15. E 15 é maior do que 8. Então, eu posso retirar 8 de 15. 15 menos 8 é igual a 7. Agora, nós temos 4 menos 9. Da mesma forma, eu não posso tirar 9 de 4. Então, vamos desagrupar a ordem das dezenas. Retiro uma dezena. Vamos retirar aqui uma dezena, ficam 8. E vão 10 unidades. Já tínhamos 4 unidades. Então, 10 mais 4, 14. 14 menos 9 é igual a 5. 8 menos 7 é igual a 1. E 1 menos 1 é igual a 0. Não esqueço o R cifrão. Nós temos aí que posicionar a vírgula. A regra diz que eu devo colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, temos R$ 15,70. Então, ó, falta aí para o Aldo, né? Ele precisa de R$ 15,70. Faltam R$ 15,70 para ele completar esse valor. Tudo bem? Com isso, com essa atividade, finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.